Então vamos lá, pessoal. Sexto programa, Pai Líderes Convida. E hoje nós recebemos a Mariana. Espero que minha internet não pregue peça dessa vez. Vamos receber a Mariana Sávio, nossa apoiadora, conhecidíssima no grupo. Seja bem-vinda, Mariana. E Obrigada. como de praxe, antes que você comece a falar, eu costumo trazer aqui a história de Alice, do Lewis Carroll, a questão que ela se pergunta quem é ela, os dias continuam os mesmos, o mundo continua o mesmo, mas eu me sinto diferente. Quem sou eu? A Alice de ontem, a Alice de hoje ou a Alice de amanhã? Então, eu faço a pergunta sempre para os convidados. Quem é Mariana por Mariana? Vai, Mariana. Aí vai ter umas tosses aí no meio. Quem sou eu? Eu não sei dizer quem eu sou, porque eu acho que eu sou muita coisa, né? Eu sou mãe, eu sou psicanalista, eu sou militante feminista, sou militante das causas raciais, sou uma curiosa. Então, eu não sei dizer quem eu sou, eu acho que eu sou um amontoado de coisas. Então, se fosse para me definir, eu seria isso, um amontoado de coisas. Cada vez tem uma coisa a mais, assim. Não sou uma coisa só, eu acho que sou um montão de coisas. Gostei disso, hein? Amontoado de coisas. Eu gosto dessas frases, sabe, cara? Essas expressões. Quem é muito boa nisso aí, eu até te sugiro ler lá os textos da Ana Barreto. Ela consegue encontrar umas expressões, porque é tipo assim, né? Eu vou falar sobre tal coisa, mas quero trazer uma novidade. Às vezes a novidade está naquela palavra diferente que expressa a mesma coisa, mas com algumas tonalidades, nuances diferentes. Eu gosto muito disso. Gostei do amontoado de coisas. Tá, mas Mariana, me fala um pouco aí sobre a sua formação, onde você nasceu. Você já falou que é mãe de quantos filhos? Como é que é a tua vida, o teu cotidiano? Conta pra gente aí. Bom, eu nasci em São Paulo, né? Bem em São Paulo mesmo, ali na Penha, zona leste de São Paulo. Nasci lá e me criei na zona leste, né? Então, sempre morei lá. Depois de casada, que eu vim morar mais aqui para Mogi das Cruzes. Eu costumo falar que aqui é interior de São Paulo, mas o pessoal fala que não é, não. Mas eu falo que é, porque parece interior. Então, me formei lá, né? Sempre estudei em escola pública. E desde pequena, como eu disse, né, sempre fui muito curiosa, muito criativa nesse sentido. Estava até falando hoje com meu esposo, né? Que eu escrevia peças de teatro para a escola, enfim. Então, sempre fui uma criança muito criativa. E desde sempre tive na minha cabeça de que eu queria ser psicóloga. Da onde eu tirei, não sei. Não sei mesmo. Mas desde pequena eu sempre tive essa intenção. E aí demorei para entrar na faculdade, porque eu fui entrar na faculdade já estava com 23 anos, então eu termino a faculdade com 28. E muito, muito satisfeita, né, da minha escolha, assim. E aí, no último ano da faculdade, porque até então, né, eu queria ser psicóloga, queria ser psicóloga. No último ano da faculdade, eu tive. Na minha faculdade, a gente não tinha TCC, né? Então, era só os trabalhos de conclusão, porque a gente tinha que atender e cada paciente a gente precisava fazer um relatório, né? E aí, numa dessas, eu tive um encontro com um paciente de uma estrutura perversa, que não é tão raro assim, mas são raros de aparecer na clínica. E aí, quando eu encontro esse paciente, eu estava justamente na abordagem psicanalítica e tal, que era a que eu não queria, eu detestava, eu conheço a teoria do Lacan, porque até então eu só conhecia Freud, né? E aí eu conheço a teoria lacaniana, e quando eu conheço essa teoria, eu me apaixono. Eu me apaixono pelo jeito que ele explica e por suscitar uma curiosidade, né? Porque tinha essa dificuldade de compreensão, dele falar muito enigmático, e isso faz com que eu me interesse. E aí, a partir disso, né, me formo logo em seguida, e aí eu começo a dar entrada nesses meus estudos psicanalíticos, e desde então
estou inserida nesse mundo da psicanálise aí, que eu sou apaixonada, e me interesso muito por Lacan, porque ele vai pela via da linguagem, né? Então, isso é uma coisa que me prende muito. Apesar de não ter sido uma criança, uma leitora assídua, eu gostava muito de inventar histórias, né? Então, na minha casa não tinha muito hábito de leitura, né? Meus pais não tiveram uma formação escolar, assim, né? Meu pai, acho que estudou até a quinta série, minha mãe até a oitava. Então, na minha casa não tinha muito isso, mas eu era muito de criar histórias. Eu vivia criando histórias. O tempo todo eu estava criando histórias. Fui me encontrar com a leitura mesmo depois de adolescente, assim, que eu vou e começo a querer ler, né? Sobre os filhos, tenho dois filhos que são os amores da minha vida. Foi uma decisão minha, assim, ter os dois filhos. Eu sempre quis ter dois filhos. Eu ainda falo que foi muito acertado, assim, porque eu falava que eu queria ter um casal de filhos. E eu tenho um casal de filhos, o Akin, né, e a Manuela. E é isso, né? Então, eu sou também essa parte. Eu também sou a Mariana, que é mãe. É isso, acho que é isso. Show. Agora, o teu microfone está falhando um pouco. Ele, Ah, tá. ele fica alto e depois fica bem baixinho. Pode ser por quando eu me afasto. Deixa eu colocar aqui. Agora tá melhor? Tá mais Legal, tá contínuo? legal. Até mesmo quando fica Tá. baixinho, dá para ouvir, mas fica oscilando, entendeu? Pode ser porque tava só direcional, e aí, se eu Ah, me afasto, ele não pega. você falou que seu filho se chama Joaquim, é isso? Não, Akin Akin, tá. é um nome iorubá, que Ah, significa homem sim, sim. guerreiro. Agora você falou da sua criatividade. Mas você continua escrevendo, ô Mariana? Hoje eu escrevo muito mais voltado para minhas indignações, eu acho. Hum, Né? Então, eu acho que eu escrevo muito em forma de desabafos, assim, né? Então, escrevo, mas são coisas muito voltadas às questões da militância, que eu tenho estado nesse sentido, né? Algumas inconformidades com a psicanálise, porque ela é mais... ela é do Ocidente, né? Foram criadas por pessoas brancas e pensadas para pessoas brancas, né? Então, eu acho que não tem muito esse debate dentro do meio psicanalítico, então, eu, por vezes, fico fazendo isso, eu sou a chata, na verdade. Hoje eu acho que os meus textos são os textos entendo. chatos, no sentido de um certo incômodo, né, das pessoas, porque eu vou falar o que eu penso, assim, né, dentro do que eu vou vivendo e vendo dentro das escolas, das instituições psicanalíticas. Então, eu escrevo muito mais nisso e tenho o hábito de escrever diário, né, então, acho que Sim. é isso. Assim, não tenho mais escrito como quando era criança, que inventava histórias, inventava música, sempre tive essa veia aí. Hoje já não faço muito mais isso, assim. Só uma coisinha, o seu microfone, ele é externo? Não, ele é esse aqui, ó, ele tá aqui. É estranho. Ele tá perto de você, né? Tá pertinho de você. Ah, tá pertinho, Então, deixa eu ver. não sei se de repente o problema é a minha recepção, entendeu? Porque ele fica oscilando. Dá para te entender, dá para te ouvir, mas fica oscilando. Às vezes fica bem tipo um chiadinho. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora você trouxe, pô, tem muita coisa, hein? 2 horas vai ser pouco, hein? Vamos falar então um pouco sobre esses incômodos seus aí. Agora eu vou dar uma de. Eu que sou terapeuta aqui, moça. Tá? Fica no divã aí, que vai ser comigo. Então, esses incômodos que me aparecem, eu acho que tem um pouco a ver com a forma da psicanálise mesmo. Eu acho que a psicanálise, quando ela foi construída, seja por Freud ou por Lacan, muita coisa ficou de fora, porque o negro não era visto, né? Se a gente for pensar lá em 1800, então, menos ainda, né? Então, muitas coisas, e eu concordo com muita coisa que o Lacan fala, né? Mas eu acho que algumas coisas ficam de fora, e aí é daí que surge o meu incômodo, né? Então, recentemente, eu tenho estado muito mais inclinada a questionar algumas posições nas escolas, né? Então, uma das minhas indignações são referentes às bolsas, né? Bolsas, cotas e tal. E que
me parece um pouco moda. Né? Então, todo mundo vai lá e vamos ter uma cota aqui, aí põe, vamos pôr preta aqui, né? Então, tá. Só que não é feito nada no sentido de fazer essas pessoas serem pertencentes. Porque você viabilizar um espaço de entrada, mas não criar subsídios para a existência daquelas pessoas ali dentro, de nada vale. Né? Então, muitos lugares têm isso. Então, eles abrem a oportunidade para que as pessoas negras entrem, mas elas não criam um espaço de acolhimento, digamos assim. Então, dentro das escolas de psicanálise, por exemplo, vamos pôr aqui, vamos ter um grupo que vai falar sobre questões raciais. Que bacana. Então, então vamos falar sobre isso. Mas é isso, né? Esse grupo não tem nada em específico, não tem visibilidade, essas pessoas não têm visibilidade. Vamos fazer um seminário de psicanálise. Vamos chamar fulanos. Nunca tem uma pessoa preta, né? Então, e quando tem, é sempre nessa vertente de, você fala sobre questões raciais? E isso também é uma indignação minha, porque será que todo preto quer falar só sobre isso? Será que essas pessoas não têm outras coisas a dizer? Será que elas não podem falar de outras coisas? Ou é só isso que é o aprendizado dela? Então, é meio que, para mim, me parece, de um lugar de que, assim, a gente autoriza vocês a falarem, desde que dentro disso. É isso que vocês sabem. Outras coisas vocês não sabem, né? Então, a minha indignação parte um pouco desse lugar, né? Claro que eu acho, sim, que as pessoas negras devem continuar, sim, falando sobre questões raciais, não é isso que eu estou dizendo, né, que não se deve falar, mas que não é só isso, né, as pessoas podem ter outros interesses na vida, saberem outras coisas, né, e elas podem ser convidadas para falar sobre isso, né, porque eu sou uma mulher negra que estudo questões raciais, que eu só saiba falar sobre isso, dentro de uma teoria como a psicanálise, que é tão grande e tem tantas coisas a serem ditas, será que é só isso que eu sei falar? Então, é um pouco nessa vertente, e vou tensionando um pouco também a questão dos espaços, da visibilidade, enfim, né, do uso, que eu acho que hoje em dia se faz dessas questões, porque está em alta, ser, né, politizado, e a gente também aqui fala sobre, né, então é muito para inglês ver, e aí eu questiono um pouco também esse lugar dessas pessoas, desses grupos, que, não, a gente faz, a gente fala, e muitas vezes é muito para inglês ver, né? Então, eu acho que eu estou um pouco nesse papel, assim, um pouco indignada com isso. Então, das indignações, eu acho que vai girando muito em torno dessa questão. Entendi. Agora, você conhece um filme chamado Ficção Americana? Concorreu ao Oscar em dois. Não conhece esse filme? Não. Então vou te sugerir. Eu vejo pouquíssimos filmes. Mas esse, cara, esse seria bem Como que é o interessante. nome? Vou anotar. A sua fala, entendeu? É um Como? escritor negro, tem muito a ver com a sua fala agora. Tá. É um escritor negro que ele reivindica justamente isso que você está falando. Por exemplo, tem uma cena numa livraria que ele encontra o livro dele na seção de escritores africanos. Só que ele fala assim, eu não falo de África, eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de filosofias, entendeu? E ele vai brigar lá com o rapaz que trabalha na livraria. Ele diz, não, olha só, eu sou o autor. Prazer, coisa. Meu livro não é sobre a África, entendeu? Mas é porque é negro, então ele tem que ficar aqui. É um filme excelente. Depois eu te mandei. Qual que é o nome mesmo? É Ficção Americana, American Fiction. Ele até concorreu ao Oscar de 2024, se eu não me engano. Ele é de 23, né? Então ele concorre ao Oscar, não ganha. Mas, cara, é um filmaço. Eu e Bruna vimos, e a Bruna até ficou de passar nesses filmes que ela passa aí, né? Com o pessoal do clube. Falei assim, pô, Bruna, vê esse filme com eles. Mariana, sério, tem muito a ver com a sua fala. Assista, tá? Depois você me fala. Agora você falou um lance aí. A psicanálise é criação do homem branco, para o homem branco. Mas você acredita na psicanálise. Né? Como é que você se considera? Você é uma mulher negra? Eu não sei, parda? Não, eu me considero uma mulher negra. Negra, né? Uma mulher Então, negra. De pele clara, mas sou uma mulher negra. sim. Porque no Brasil se liga muito pela aparência, né?
O Sim. negro é visto pela aparência. Eu lembro quando eu era mais jovem, e um rapaz me chamou de branco. Ele preto, ele me chamou de branco, mas eu não sou branco. Eu tenho brancos, né? Minha descendência vem de brancos europeus, mas também a minha avó paterna era negra. Lá, uma gaúcha negra, mas que tem histórico, né, do tempo da escravidão, né, os antepassados. Então eu sou essa mistura, aquela música do Chico Buarque, né, meu pai não sei de onde, minha mãe não sei. Então eu sou essa mistura. Então, o que é? A gente cai no limbo, né? Não, eu não sei o que eu sou. Eu tenho alemão, tenho italiano, tenho a mulher da Síria. Olha que confusão. Tem Índia, indígena, tem a negra, tal. Então, essa mistura toda. Mas você se considera negra. Uhum. E você falou que a psicanálise é criação dos brancos. Mas você é formada, né? Você fez o curso de psicanálise, não é isso? Não, a formação em psicanálise ela é uma formação contínua. Né? Digamos Ah, assim, pro resto da sua vida você vai estudar psicanálise. Até porque, se tem uma coisa que o Lacan diz, é que o psicanalista precisa estar ao seu tempo, né? Estar ao sujeito do seu tempo. Então, o tempo vai mudar. Quando eu digo que a psicanálise foi feita por homens brancos, porque foi, né? Era Freud, né, alemão, alemão, e o Lacan, que é francês. Eles são os grandes nomes da psicanálise. Claro, a gente tem outras vertentes psicanalíticas. Tem Jung, tem o Winnicott, tem, enfim, tem várias outras vertentes. Mas as grandes, né, não que as outras não sejam, mas essas duas, né, que foram as que eu estudei, e que eu me debruço hoje mais com Lacan, são, são de origens de homens brancos, né? E quando eu digo que ela foi feita para brancos e pensada para brancos, enfim, toda essa questão, é porque era, gente. Freud estava lá em 1800 escrevendo. Quem eram as pessoas pretas? Nada, né? Enfim. E quando Lacan entra também, ele está num dos países que também foi aí colonizando N lugares, né? Tanto que você vê na obra dele, ele fala, se não me engano, numa pesquisa que eu fiz, eu acho que eu vi 2 vezes ele citar negro, mas não assim, de um outro lugar, né? E aí, né, acho que você deve estar se perguntando, então por que isso faz sentido para você? Se você é uma pessoa preta e está lutando por isso, enfim. Porque quando Lacan faz a sua, né, a psicanálise, ele vai partir do Freud, a questão do inconsciente e tal, só que ele traz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ou seja, ele tem uma estrutura como de uma linguagem. Então, a gente consegue ali identificar sujeitos, enfim. Ele vai beber muito da filosofia, da antropologia, e aí ele vai formando as coisas que ele vai pensando. A partir do que Freud escreveu, ele cria uma outra teoria, que não é a mesma de Freud. Né? Então, Freud e Lacan, eles não estão dizendo a mesma coisa. Né? Tanto que ele chega a dizer que os 3 deles não é os 3 de Lacan, porque ele traz o real, simbólico e imaginário, e o Lacan, e o Freud vai trazer o ego-id e o superego, né? E o Lacan vai falar também dessas coisas, mas ele faz outras formulações. Assim como ele pega o signo de Sessu, não sei falar esse nome. Ele pega esse signo desse linguista e ele subverte o signo. Ele diz que o significante tem supremacia no significado. Então, ele dá uma invertida nas coisas. Então, é isso mais ou menos que ele vai fazendo com tudo que ele pega de todo mundo, ele dá uma subvertida. E aí, por que isso me é interessante? Porque eu vou pensar o racismo a partir de uma construção discursiva. E, para mim, isso faz o total sentido dentro da teoria lacaniana. Então, Lacan não pensou isso para preto. Então, o simbólico que ele cria, todas as coisas que ele vai fazendo, ele não pensou na população preta, ele pensou no indivíduo como um total de humanos. Só que a gente não pode pensar um total de humanos porque não existe essa totalidade. A gente tem diferenças que são aplicadas, não dá para pensar um sujeito universal. E quando a gente pensa um sujeito universal, a gente vai pensar no homem branco, porque é ele que se põe nesse lugar de universal, né? Então, por isso que eu digo que foi feito de brancos para brancos. Porque ainda que o Lacan pensasse, não, o homem como um todo, como universal, o negro não está colocado nesse universal. Ele não é universal. O negro é o rechaço.
né? Então, aí eu vou pensar toda essa teoria partindo disso. Não é que eu estou criando uma outra teoria. Isso não. Mas eu vou tensionar o que o Lacan propõe. E se isso pode ser consoante com a clínica ou não. Se a escuta de uma pessoa branca e de uma pessoa negra que passa por violências simbólicas outras, vai ser a mesma. E aí é onde que eu entro, né, com algumas questões e tal, com a psicanálise. Mas não deixo de desacreditar nela. Mas, ao mesmo tempo, também não digo que tudo não é que ela não funciona. Ela funciona e funciona muito bem. Mas precisa-se ter essa escuta racializada para poder pensar que o simbólico é construído para cada pessoa de um lugar. E isso que é o interessante em Lacan, porque ele vai falar disso, né, que não importa que as estruturas sejam a mesma. Então, eu posso atender 100 neuróticos obsessivos ou histéricos, pode atender milhares, e nenhum discurso vai ser como o outro, ainda que eles digam a mesma palavra. Então, ser negra, para mim, é uma coisa, e ser negra para uma outra pessoa pode ser uma coisa totalmente diferente do que é para mim. Então, até nisso, o simbólico vai ser construído de uma outra forma. E aí, uma boa coisa para pensar isso foi quando eu fui colocar minha filha numa escolinha, e aí era uma escola bilíngue, e quando eu chego lá, eu vejo a dona da escola, uma mulher negra. Aí eu fiquei maravilhada, falei, que ótimo ver, né, pessoas negras assim e tal. E aí eu fui com a minha construção de negritude, né, falar com ela e tal, e aí eu falo, nossa, deve ser até difícil. Ela falou, não, porque quando eu vim aqui para Mogi, a Mogi era bem pequena, meu pai, acho que ele era político, alguma coisa, enfim, ela foi uma mulher negra com muito privilégio. Então, o racismo para ela foi sentido de um outro lugar, porque ela tinha acesso às coisas. Ela fala francês, ela fala inglês, ela não sei o que lá, é de uma família rica. Então, esse racismo, claro que ela sofreu racismo, mas é de um outro lugar. E aí a gente tem um marcador aqui, que é Brasil, que a gente também não pode deixar de fora, de pensar que aqui o racismo, ele é muito velado, porque a gente tem o mito da democracia racial, que diz que não, nós somos todos miscigenados. Como que a gente vai ser racista? Né? Que é essa história que você me disse, eu também. Minha mãe é branca, dos olhos verdes, meu pai é negão, é da parte do meu pai, eu tenho pessoas que passaram pela escravidão, e da minha mãe eu tenho europeus, né? Então eu tenho italiano, eu tenho espanhóis, que são culturas e mundos totalmente diferentes. Então eu sou fruto de uma miscigenação. E aí, né, fica, mas aí, então, como assim existe? Eu fui uma mulher negra, que cresci muito alienada a essa questão racial. Eu fui me tornar negra, digamos assim, me entender enquanto negra, eu já estava na faculdade. Porque até então eu me via como, eu sou morena. E aí a gente entra numa outra questão, que é o branqueamento, porque quanto mais branca eu sou, mais aceitável eu sou. Enfim, né? Então, aí a gente pode ir para diversos lugares. Pô, muito show, cara, porque me vem também muitas coisas agora na tua fala, porque eu ia contar desse meu amigo, né, que era preto, e me chamou de branco, né, até esqueci, quando era mais jovem, que ele realmente era preto, entendeu? Na visão ali de que, pelo visual, né, ele é preto. Não tem dúvida sobre isso. Sobre mim, para alguma dúvida. Parece o cabelo aí meio crespo, essa barba crespa, pô, você não é branco. Não, não sou. Mas também não é preto, então, confusão. Mas aí, quando eu falei assim para ele, não, cara, eu não sou branco. Assim como você é preto, aí ele se ofendeu. Ele entendeu que eu estava. Eu nem falei, eu falei negro. Até porque, para você ver, tem pouco tempo que eu descobri, acho que foi uma antropóloga preta que explicou que o indivíduo é preto, o coletivo é de negros, né? Eu não sabia disso, Mariana, não sabia. Então, eu até ficava assim meio preocupado de chamar a pessoa de preta e ela se ofender. E muita gente se ofende, porque também o próprio preto desconhece essas nomenclaturas. Até porque não está muito preocupado com isso pela vida cotidiana, não faz parte do interesse deles. Mas aqui, aí surgiram aqui algumas questões
Uma primeira questão é o seguinte, é relativa à religião de matriz africana, como se diz, né? Eu também já, a Ingrid, ela é do candomblé, eu também já frequentei um tempo, não sei se você chegou a saber disso em algum momento, né? Eu sempre conto essa experiência, e por muito tempo, uns 5, 6 anos. Mas, assim, o que eu percebia na minha convivência com os pretos do candomblé é que eles viam a psicanálise, eu estou falando de anos 80, tá? 80, 90, eles viam a psicanálise, a psicologia, como uma coisa realmente distante deles, mas não por eles serem pretos, mas por serem da periferia, serem pobres, Sim, sim. entendeu? Então eles viam o seguinte, tá, o meu terapeuta é o pai de, é o preto velho, entendeu? É o Exu. Esses são meus terapeutas. E eu via a mesma postura, agora, independente da cor, né? Branco, preto, pardo, que seja, dos protestantes também da periferia. Entendeu? Não, nem protestante, né? Porque também é uma forma errada de falar dos evangélicos. Os evangélicos não são protestantes. Protestantes são os luteranos e os calvinistas. Os evangélicos são evangélicos. É outro movimento, mas é diferente. Mas aí é a coisa mais específica, né? Tal. Mas os evangélicos da periferia também olham para a psicologia, para a psicanálise, com um certo preconceito. E isso ainda persiste. Por quê? É como se fosse uma traição à fé. Quando você vai tratar da alma, né? A psicologia trata da alma, simbolicamente é a alma. Então, quando se fala em alma para esse pessoal, eles não entendem a alma de uma maneira filosófica, dentro da visão psicanalítica, né? Eles veem aquilo numa visão religiosa. Como assim? Como é que eu vou procurar a Mariana para tratar da minha alma Uhum. se eu tenho aqui o meu pastor, o padre ou o pai de santo? E só para passar a palavra, eu faço tratamento, né, com psiquiatra, né? Eu acho que hoje 90% das pessoas fazem, né? Mas sim, faço tratamento. E, Mariana, é regra, na minha experiência, é regra. Tu já pensou em procurar o espiritismo? Ué, ué, ué. Até a atual psiquiatra que eu vou, a gente tem mais assim intimidade. Eu falei, poxa, olha só, eu vou parar de vir aqui. Eu vou procurar então lá um babalorixá, ou um pastor, entendeu? Um pai de santo, para cuidar da minha alma. Pô, pelo amor de Deus, pô. Se você procura um psiquiatra. Aí você vê a mulher psiquiatra te orientando a procurar o curandeiro. Mas aí eu entendo, porque o próprio médico ali, o psiquiatra, também está envolto de várias lendas, mitos, né? Nós não somos só, como você muito bem falou, nós somos esse amontoado de coisas, né? É muita coisa na nossa cabeça, e você conhece isso muito bem, até mesmo pela psicologia aí. Mas assim, você encontra isso, seja nas pessoas, independente da cor, que seja da periferia, ou os pretos, uma certa resistência em procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica? Ó, eu acho que antes de responder essa sua pergunta, eu acho que você toca em pontos muito importantes e que eu acho interessante falar. Quando você diz, né, as pessoas da periferia, e aí eu não vou nem falar de religião, vou falar da periferia como um todo, tem uma certa resistência à psicanálise, e isso é culpa da psicanálise, tá? Por quê? Porque ela, ela é elitista. Hoje, um pouco menos do que ontem, mas ainda é muito elitista. E por que eu falo isso? Né? E aí também faz parte dessa minha crítica, dessa minha luta, porque hoje eu tenho condições de olhar um livro e comprar, né? Independente do valor. Mas antigamente, um livro para mim era muito caro poder comprar, e quase você não encontrava os PDFs. Para você estudar numa escola de psicanálise, a gente tinha pouquíssimas. E todas elas você tinha que pagar um valor mensal, né, para lá de R$ 300 para mais, por mês, e ainda fazer análise com os terapeutas de lá. Aí entra a pandemia, e aí difunde. Porque antes você tinha que ir até o consultório do seu analista, né, tudo aquilo, né? Tinha todo um ritual. Quando entra a pandemia, eu vou entender também que ali no Lacan existiam vertentes, né? Então, tem os lacanianos, que são millerianos, que Miller é um genro do Lacan, tem outros que são
puxados para Colette Soler, que também foi uma conhecida do Lacan, e tem os que estão no movimento argentino, com Eldenstein, que ele chama de desambiguar Lacan de Freud. Então, esses outros dois primeiros que eu falei, eles meio que dizem assim, Lacan continuou o que Freud fez. E aí o Eldenstein vem dizer assim, que é um outro movimento, fala assim, não, ele fez uma outra coisa. E quando você lê Lacan, você se depara com isso. Ele o tempo todo diz, olha, Freud estava errado nisso. Não era isso. Ele está o tempo todo criticando Freud em muitas coisas que Freud fez. E aí por que eu estou explicando um pouco isso? Quando entra nessa questão da pandemia, antes as terapias, né, as análises, eram só feitas presenciais. Era inadmissível pensar uma sessão online. Não existia. E aí, quando entra a pandemia, e aí? Os analistas não vão mais trabalhar? Não vão ganhar dinheiro? Porque é isso, não dá para tirar também a psicanálise desse lugar de que ela é um trabalho, porque ela é um trabalho. E aí é quando começa toda essa movimentação. As pessoas começam a estudar online, né? As escolas passam uma outra formatação, isso dá mais acesso a outras pessoas. E a gente ainda tem que pensar esse acesso, que ainda é um acesso limitado, porque nem todo mundo tem internet dentro de casa. Mesmo a gente falando hoje de 2025. Então, essas pessoas começam. E eu lembro que logo no começo, eu entro num grupo onde tem um debate, eu até saí desse grupo, saí brigada com um monte de gente, porque teve esse debate de que as pessoas, uma fala errônea que distorce, assim como fazem com a Bíblia, sabe? Não sou cristã, mas assim como fazem com a Bíblia, pegam um trechinho aqui e fazem daquele trecho que eles querem, fazem a mesma coisa com Lacan, tá? E aí pegam uma fala de que ele diz que o desejo faz providenciar, e distorcem para que, assim, se eu desejo fazer uma análise, eu vou providenciar, eu vou dar um jeito. E não vai, gente. Não vai. Ninguém vai deixar de comer para pagar uma análise. Não vai. É simples isso, né? É uma conta muito fácil de ser feita. E aí começa a se entrar pessoas mais periféricas. E essas pessoas passam a pensar a periferia. Então aí você começa a ver um movimento que se achega à periferia. E aí surge o termo que eu não gosto muito, mas que fala desse movimento, que é o valor social. Eu não concordo com isso, porque o valor social pode ser, tipo assim, não concordo de se usar esse termo. Porque um valor social para você é uma coisa, um social pode ser outra coisa para mim, dentro das minhas condições sociais, né? Enfim. E aí começa-se a entrar, então, com a psicanálise para esses outros lugares. Então, a psicanálise começa a fazer uma difundida. E aí que começa-se a questionar muitas posições. E ainda hoje é assim. Então, ela deixou de ser elitista? Não. Mas hoje você consegue entrar em outros lugares, ter acesso a boas formações em psicanálise, que não precisam passar necessariamente por essas escolas, que eram as majoritárias aqui, e ainda assim ter uma boa formação em psicanálise, com rigor teórico, né? Então, a culpa de as pessoas verem a psicanálise desse lugar é da própria psicanálise, que por muito tempo foi muito elitista. De não conseguir, é isso que eu falei, não ter acesso. Como que você vai pagar uma análise, sei lá, de 300, 400 reais para uma pessoa, mais a sua formação ali, os livros que você precisa comprar, né? E quando você começa a atender, você não ganha muito dinheiro. Você vai ganhar depois que você é conhecida, enfim, que você tem pessoas que você está atendendo, um número considerável, aí você consegue, né, fazer alguma coisa, né? E tinha-se também uma questão de, a psicanálise pode ser gratuita, não pode, né? Então, hoje tem-se essas discussões, você vê estudos sobre isso. Mas era uma coisa muito, realmente elitista, né? E a minha questão, até nessa luta que eu falo, que é meio, né, dessa vertente militante, é justamente disso. Porque as pessoas negras vão entrar nesse lugar, mas elas não vêm de uma formação, por exemplo, eu vou falar de mim, eu não venho de uma formação onde, nossa, eu li tudo, eu era... Não, porque a minha família não tinha essa cultura. Meu pai foi trabalhar, ele tinha 11 anos. E ele foi trabalhar, ele precisava trabalhar, estudo era outra coisa. O negócio dele era, eu preciso trabalhar para pôr dinheiro dentro de casa. Ponto. Né? Então, ler essas coisas não era uma preocupação, ele precisava comer. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação, que as pessoas que vão chegar, que vão vir da periferia, elas vão vir, sim, com uma bagagem muito menor.
que elas não tiveram a infância delas para ficar se debruçando em Hamlet, em James Joyce. Não. Elas vão ter contato com isso muito tardio. Né? E isso não quer dizer que essas pessoas não sejam inteligentes, gente. Né? Então, vai um pouco por aí. Aí você também fala da questão dos evangélicos. E aí eu tenho 2 pontos, né, que também tem a ver com isso. E eu acho que um outro rechaço é porque a psicanálise é muito subvertiva nesse sentido. Porque ela visa a fazer com que você banque a sua posição de sujeito. E o que seria isso? Bancar o seu desejo. Bancar quem você quer ser, o que você quer ser. A revelia dos outros. Então, assim, dane-se as pessoas. Se eu quero ser isso, eu vou ser isso. Ah, mas você sendo assim, as pessoas vão se afastar de você. Beleza, se eu banco isso, ok. Ou eu posso, tipo assim, tudo bem, eu sei que eu sou isso, mas eu quero ficar bem com todo mundo, então eu vou ser mascarada. Você banca ser mascarada sempre? Beleza, leva a sua vida. É isso. Né? Então, a cura para a psicanálise não é uma extinção de algo. Né? Como a gente vê na medicina, assim, olha, para estar curada do câncer, o câncer tem que ser remisso ou sumir. Não. A psicanálise não, é você saber viver com aquele câncer. E tá tudo bem. Não quer dizer que você não vai sofrer, que você vai sofrer. Você pode sofrer e tá tudo bem. É você conseguir levar a sua vida da melhor maneira que você puder. Digamos que seriam cuidados paliativos, sabe? Você não vai deixar de sofrer, pensando no câncer, né? Você não vai deixar de sofrer, não vai deixar de saber que você vai morrer, mas você vai viver melhor com aquela condição que você tem. É isso que é a cura para a psicanálise. E aí a gente pode pensar também que a gente entra numa questão muito delicada quando a gente vai para a questão evangélica, porque numa sociedade como um todo, a gente precisa de deuses. A gente sempre vai eleger um. Não importa se você vai dar um nome para ele de Deus ou não. A gente sempre elege alguém e põe nesse lugar de ser aquele alguém que referencia a nossa vida. O Lacan vai chamar esse fenômeno de grande outro. Que a gente vai nascer nesse campo desse grande outro, porque ele vai dizer quem eu sou. Né? Então, a sociedade também pode fazer esse papel. Enfim, né? E aí, o que acontece? Na análise, a gente vai tentar dizer assim, tudo bem, que existem esses grandes outros aí, mas dane-se. Você pode ou não querer. É meio que se desalienar dessa figura tão alienante. É mais ou menos isso, assim. Né? Então, eu pensei nessas coisas quando você falou. Caralho, minha cabeça vai explodir, porque é muito a minha visão de mundo isso, entendeu? Essa coisa mais individual, do eu com eu, é muito Kierkegaard, muito Nietzsche, é muito existencialismo. Também tem muito estoicismo, né? Criar um modo de vida satisfatório, cara. Olha, ou o próprio Camus, né? Pô, eu já entendi que é um absurdo, já entendi que a vida é um absurdo. Agora eu tenho que viver com esse absurdo, pô. Ou tem que dar um tiro na minha cabeça e eu morro, pô. Tá bom, consegue? Então dá um tiro na cabeça. Então, agora você me trouxe, né, naquele bate-papo anterior, né, que a gente teve lá, né, com Heidegger, você falou do grande outro, eu já não lembrava. E você me trouxe agora a memória. Realmente, essa visão do grande outro é importantíssima. Mas eu queria passar para uma outra questão. Porque, cara, é muita coisa, Mariana. É muita coisa, realmente. Eu me sinto muito inclinado a estudar Lacan. Só me falta tempo, porque a minha chefe é uma tirana, né? A minha chefe é uma déspota. Mas, assim, uma outra questão que eu queria falar contigo é o seguinte. Eu já vi lá também no Ressonâncias, né? No teu... E depois eu vou pedir para você falar um pouco também do Ressonâncias, que você também trabalha muito o diálogo. Aí agora vem uma questão bem atual. Eu também sou a favor do diálogo. Eu sempre falo, todo mundo tem uma biografia. Você tem que conhecer a biografia do outro, para depois você pensar assim, na hora só, eu vou me afastar, porque não dá. Tal. Mas se afastar porque, ela falou tal coisa aqui, ou ela postou tal vídeo ali, é porque ela usa um brinco desse jeito, entendeu? Não, todo mundo tem uma biografia, cara, entendeu? Então, assim, o que eu coloquei aqui é o seguinte, você dá valor ao diálogo, legal.
numa época que um dos maiores problemas é justamente o diálogo, né? Não se tem diálogo. Então, todos estão ali nas suas bolhas, nas suas certezas fechadas, né? Não tem um acordo, não se dá uma oportunidade para que essas bolhas se encontrem e vejam suas diferenças e, não, isso aqui é legal, isso aqui... Eu fico vendo assim, alguns vídeos desses caras aí, esses militantes radicais que vão no movimento de esquerda, o cara de direita, e vai no movimento de esquerda para perturbar o movimento de esquerda. O de esquerda vai no direito para perturbar o de direita. E ali provocar e levar um soco e falar, olha aí, isso que é democracia, né? Esse papo. Eu vi agora um recente de um rapaz que parece que é da polícia, ele, conservador de direita, policial, né, aquele estereótipo todo, e ele vai lá para cobrar certas coisas numa universidade, não sei se é na USP, e chega lá e as pessoas barreram ele lá para entrar, essa coisa. Então, ou seja, não tem diálogo. E você é a favor do diálogo. Eu fico imaginando, né? Como é que a gente faz, Mariana? Existe uma magia, né? Uma mágica? Como é que a gente faz para ter esse diálogo? Porque por mais que alguns canais, alguns grupos tentam fomentar o diálogo, mas no fim acaba: ah, você é um fascista, ah, você é comunista, ah, você é um filho da mãe, você não sei o quê. Sempre acaba nisso. Então a gente vive uma época que o diálogo não existe praticamente. Ou Olha, você fecha a blusa, né, da bolha, ou não. eu não sei dizer se eu sou a favor do diálogo. Eu sou apaixonada por discursos, né? E aí eu quero dizer, né, sobre o enunciado e a enunciação. Eu acho que nem sempre o que o enunciado está dizendo é o que está dizendo na enunciação. Sabe, o Lacan ele vai fazer também essa diferenciação. Muitas vezes, a gente não pode esquecer, né? Quando eu digo, minha mãe era abusiva, tem uma coisa por trás disso que eu estou dizendo que então eu sou o abusado, eu sou a vítima dessa situação. Então eu acho que eu sou mais apaixonada por isso do que realmente o diálogo, mas eu gosto também do diálogo. Mas eu acho que eu não sou radical nesse sentido. Eu acho que a gente deve parar para ouvir, mas eu não sou a favor das intolerâncias. Então eu vou dialogar sim com quem quer dialogar comigo. Quem não quer dialogar, gente, assim, nem perco meu tempo, sabe? Se eu vejo que não quer dialogar, se é uma pessoa muito... Porque eu acho que cada pessoa vai ter suas certezas. E tá tudo bem você expor as suas certezas. Tá tudo bem. Mas eu não tenho que impô-las a outra pessoa. Né? Então, eu posso ter as minhas certezas, o que eu acredito para minha vida, o que funciona para minha vida, o que eu acho que faz sentido, e o outro pode pensar totalmente oposto e falar, eu não acredito nisso, para mim isso não faz sentido. E aí a gente vai expor cada um o que você pensa e cada um segue a sua vida. Se o outro achar que o meu ponto de vista é bacana e quiser conhecer mais, beleza. Se não quiser também, vida que segue. Mas o ponto de, quando tipo, esse cara que você falou, desse policial, para mim, se ele chega para conversar comigo, simplesmente falar, meu querido, qual que é a ideia? Sabe? Não vou dialogar, não quero conversa, não vou, porque ele não está afim disso. Ele está muito mais afim dessa rixa. E aí eu acho que isso vem de um fenômeno da internet. Que a gente não pode dispensar isso hoje da nossa realidade e os impactos disso na nossa vida. Né? Então, assim, hoje vende aquilo que causa essas tensões. Então, briga vende muito bem. Então, muitas vezes, o cara nem é tudo isso. Ele só está ali pela rinha mesmo, porque isso faz alarde. Né? Se a gente for pensar essa questão da direita, da esquerda, ela sempre vai existir essas discordâncias, e está tudo bem. Mas por que antes existiam essas brigas políticas, mas não eram tão inflamadas como é hoje? Porque eu acho que hoje elas tomaram um outro lugar que não os anteriores, de se a gente está brigando por coisas. Eu não sei muito bem explicar, né? Enfim, isso. Mas o que eu penso é que hoje a gente está muito mais inflamados a querer ter brigas. Porque isso vem de. Eu estava lendo um livro que eu aconselho todo mundo a ler. Eu não terminei, porque eu sou dessas. Eu começo um livro, eu abandono, daqui a pouco eu pego ele de volta, daqui a pouco. Tipo, vocês já terminaram Jane Eyre? Eu ainda não terminei, porque eu peguei um
rancinho dela no final, e aí eu tô assim, indo, sabe? Então eu faço isso. E esse livro eu comecei a ler, achei muito interessante, mas eu parei por algum motivo, mas tá ali para eu continuar. A Máquina do Caos. E é um livro de um repórter e tal, e ele vai falar sobre esse movimento que trouxe Trump, né, antes, não agora, e todo esse movimento que foi acontecendo nas redes. Ele vai trazer sobre os grupos, eu não vou lembrar todos, mas esses grupos que tem o Discord, essas coisas, como é muito fácil de inflamar e criar coisas ali, como as pessoas vão fazendo comunidades em cima do ódio. E aí ele conta várias histórias, e aí ele vai falar, eu não terminei de ler, mas o pouco que eu li, ele está falando um pouco sobre isso. Então eu penso que vai muito por esse lugar. A gente está sendo movido pelo ódio, porque o ódio vem de muito mais. Né? A gente aprendeu a se ligar pelo negativo. Né? Porque, assim, todo mundo tem a sua ideologia política. Né? São de direita, são de esquerda, assim como a fé. Todo mundo tem a sua. Só que antes a gente só tinha um rechaço as religiões de matriz africana. Então era todo mundo unido nisso. E aí, quando começam a questionar as igrejas evangélicas, aí o negócio esquenta. Aí já começa, aí vamos para cá, aí vamos para cá, sabe? Então eu acho que é isso. Enquanto a gente tinha um único ideal de vertente de ódio, tudo bem. Quando a gente pega esses que eram odiados, começam a falar assim, não, pera, por que só a gente? Por que só a nossa religião está errada? Por que o Deus de vocês é o correto? E eu acho que começou isso também na política. Não, é por que a gente está errado? Por que isso? E aí a gente vai fomentando e infelizmente a gente fez da internet um Deus, né, de que tudo que aparece ali é muito verdade, sabe? Ai, a minha vida de Instagram é maravilhosa, mas, sei lá, dentro da minha casa não é assim, sabe? A gente tem o caso da Virgínia aí, que tá em alta, que todo mundo quer ser um casal como a Virgínia e o Zé Felipe, não sei o quê. Aí eles se separam. Não, como? Eles se separaram? O que é isso, gente? Dentro do Instagram, a gente é o que a gente quiser ser. Na internet, a gente é o que a gente quiser ser. Porque ali a gente está vendendo alguma coisa. E é muito triste isso, né? Pensar que tudo hoje né, para o capitalismo é isso. Tudo é produto. Tudo é vendido, tudo é vendável, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, assim, né? A questão do diálogo hoje não existir é por uma guerra de egos, onde eu preciso afirmar a minha verdade e doa quem doer, ela é a verdade, né? E a gente, e aí, gente, né, as pessoas vão escutar, não estou contra, não tenho contra, sou ateia hoje, não acredito em nada, assim, mas é impossível não pensar que a igreja evangélica, por muito tempo, esteve nesse lugar de soberania, de nosso Deus é o único certo e correto, né? Então, e é isso, aí quando começa assim, não, existem outras possibilidades, e a internet dá isso, de não, pera, existe um mundo de possibilidades, porque antes a gente não tinha acesso, então a internet é boa e é ruim ao mesmo tempo nesse sentido, né? Porque ela traz visões outras que te questionam o seu lugar. E aí você precisa trabalhar muito mais para manter a sua hierarquia. E aí, nada melhor que a gente vai pensar, nada melhor nesse sentido irônico, né? Lá atrás de que a gente vai ganhar no grito, a gente vai ganhar na força, a gente vai ganhar na arma. Então, eu acho que eu vou por esse lado. Interessante, muito interessante. Eu tenho também, assim, o que eu também percebo é o seguinte, não muito a internet em si, mas, em particular, as redes sociais, porque elas dão protagonismo, entendeu? Então, antes, você é um cara que você consome o conhecimento. Agora você pode passar conhecimento. Então, por exemplo, né, vou pegar aqui uma experiência que eu tive quando eu frequentei aquele seminário de filosofia do Olavo de Carvalho. Eu vou conhecer. E eu fui participar, eu não aguentei 3 dias. Vou usar o teu termo aí, são egos inflamados, entendeu? Ou seja, aquele jovem ali, com o primeiro contato com um filósofo, que eu reconheço, é um cara de grande conhecimento, e quando ele ganha aquele conhecimento, vem tipo uma certa soberba, né? Sabe?
um certo orgulho, né? Assim, poxa. Aí você agora tem um canal que é seu, cara. É seu canal. Não é o canal do jornalista tal, do Jornal Globo, ou do Estadão, ou da Folha. Não, é o canal do Rodinei, pô. Agora eu Eu vou... acho aí, Rodinei, que o saber virou mercadoria. Antigamente a gente tinha o lugar do saber de uma outra coisa, né? E hoje ele virou uma mercadoria. Então, em todos os lugares, isso também é uma crítica minha à psicanálise, tudo é curso. Vem cá, esses tempos atrás, uma coisa muito besta, mas aí, como se diz? Fizeram uma mudança e para emitir nota fiscal, os psicólogos precisam emitir pelo Receita Saúde. Só isso. É só você entrar no site, fazer seu cadastro e emitir sua nota. Mas tinha psicanalista, psicólogo dando curso disso. Tipo, sabe? Então, eu acho que também entra nesse lugar, né? O saber passou de um lugar, assim, entrou num certo status, né? Ai, olha como é conhecedora, olha como ela sabe, olha o tanto que ela lê, olha o tanto que sabe. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, é um fetiche em cima do saber, sabe? E aí, eu acho que vai entrando muito nesse lugar, sabe? E a internet corrobora muito para isso. E tudo vira mercadoria. Então, até eu saber que antes era posto num outro lugar, de uma certa. Eu sei, eu conheço, eu quero passar para o outro, né? De vamos passar o conhecimento para agora eu sei, eu detenho o saber. E se você quiser, você paga e eu vou te dar. E o pior é que muitas vezes a pessoa não sabe. Porque na internet você pode ser quem você quiser. Você pode saber o que você quiser saber. Principalmente hoje com o chat GPT, gente. Você pode saber qualquer coisa. Você vai lá e monta, né? Dentro da minha área, eu já vi gente que faz curso de manhã com uma pessoa, faz um estudo, pois no outro dia, ela monta um curso, do curso que ela acabou de fazer, e vende esse curso, com as falas que a outra acabou de falar para ela, sabe? Então, eu acho que a gente entrou nesse lugar hoje, das redes sociais, de eu preciso vender tanto uma vida maravilhosa, quanto, eu sei, sabe? E virou uma mercadoria o saber. Na verdade, assim, historicamente, essa mercadoria já existe bem antes do capitalismo, né? Com os sofistas, né? Que tanto que Sócrates, né, criticava muito esses caras, né? Os caras começaram a vender o conhecimento deles. Na Grécia Antiga, lá, 500, 400 anos antes de Cristo, né? Mas eu acho que é muito mais uma... é o ser humano. Tinha um rapaz que sempre falava isso, né? O Jailson, né? Que foi nosso apoiador, mas ele não pôde continuar. Ele sempre falava assim, é o humano, ele é lá de Recife, né? É o humano, Rodinei, não tem jeito, nós somos assim, né? Com certeza. Mas, então, olha só, Mariana, vou sair um pouquinho agora disso aí, porque infelizmente nós temos tempo, né? E eu não quero perder nada que eu quero te perguntar. Primeiro, onde você está aí? É sua casa? É seu escritório? As duas coisas. Ah, sim. É a Isso é minha mesmo. casa e Você meu trabalha em casa. escritório. Né? Você Eu trabalha tenho para dentro da casa. minha casa, eu trabalho de casa, eu trabalho home office. Ah, tá. Você é psicóloga, certo? Eu estou formada em psicologia, mas eu Mas você não trabalha. atuo como psicóloga. Ah, tá. Não sabia. O que você faz Só então, atuo como Mila? psicanalista. Só trabalho como psicanalista hoje. Mais Ah, nada. não, tudo bem. Então você atende aí na sua casa, é isso? Sim, hoje eu só atendo online. Ah, online só. Ah, que legal. Desde a pandemia, eu só atendo online. Eu atendi durante um bom tempo, né, da minha formação presencial, mas depois da pandemia, eu acabei só atendendo online. E ficou. Sabe um cara que eu gosto muito, que você com certeza conhece bem, é o Victor Frank. Sabe o Victor Frank? Da logoterapia? Não conheço. Não conhece, não? Não conheço. Pô, mais um dever de casa, hein, moça? Victor Frankl é da logo, ele criou a logoterapia. Ele era judeu, né? Foi preso lá nos campos de concentração, acho até em Auschwitz que ele ficou. E Uhum. em Auschwitz, ou no campo de concentração, que agora não me lembro se é Auschwitz mesmo, ele ali desenvolveu, ele via ali pessoas que, ele é médico, né? Ele é médico. Ele via pessoas ali que a medicina dizia assim, esse cara não tem como sobreviver, mas sobreviveu. A pior situação que você possa imaginar para um ser humano.
né, nos campos. Eu lembro que eu vi uma foto dos americanos e os russos chegando lá nos campos de concentração para libertar os presos lá. Eles pegavam assim uma senhora, pelo base assim, era pele e osso, e pena assim, sabe, coisa leve. Então essas pessoas sobreviveram. E ele vai desenvolver, né, uma teoria de que se o logo é tipo assim, o logo seria você tem um sentido maior na vida que te faz, que te dá força para você enfrentar as mazelas. E ele se baseia muito numa máxima de Nietzsche que fala: quem tem um porquê suporta todo e quase qualquer como. Então, se você tem um porquê na vida, você supera as circunstâncias, entendeu? Mas esse porquê tem que ser forte, né? Então, essas pessoas que sobreviveram tinham um porquê. E me ajudou muito. O livro é... Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome do livro. Caramba, esqueci. Mas é muito famoso. É Viktor com K e Frankl. No final, KL. Viktor Frankl. Logoterapia. Esqueci o nome do livro, mano. Mas, pô, é um best-seller aí, cara. Me ajudou muito, sabe por quê? Porque eu encontrei nos estudos no caso aí do Lacan, esse grande outro, no caso do Viktor Frankl, esse logo, né, esse logos, né, que me dá sentido para viver. Então, a literatura, a filosofia, a teologia. Esse bate-papo aqui de nós dois, para mim, eu já ganho o dia, entendeu? Eu ganhei esse dia. Bati um papo com uma mulher inteligente e tal, sei o quê. Então, essas coisas me dão sentido para viver. Aí, por que eu estou falando isso? Porque eu ia entrar que eu achava que você era psicóloga. Eu acabei criando uma armadilha para mim mesmo. Mas você, então, você faz atendimentos psicanalíticos, é isso? Eu falei certo? Sim. Tá, agora, basicamente, Mariana, qual é a diferença, cara, um atendimento, assim, assim, a tua praxe de trabalho? Você é psicóloga, mas você também é psicanalítica. Como é que é? Psicanalítica? Tô falando besteira? Psicanalista. Assim, Psicanalista. como eu disse, né, eu me formei em psicologia, mas eu nunca atuei como psicóloga. Né? Hum, Desde que eu me formei, eu já fui estudar psicanálise. Desde então, eu só trabalho com a psicanálise. A gente podia pensar que os sujeitos são diferentes para ambas as teorias, né? Então, um vai pensar muito a questão do ego, fortalecimento do ego, digamos assim. E aí, dentro da psicologia, você tem N tipos de abordagens, tem a fenomenológica, tem o TCC, tem a cognitivo-comportamental, enfim, tem N teorias para isso, que vão trabalhar de uma forma. A psicanálise trabalha com o inconsciente. E aí tem, é claro, né, o Lacan vai trabalhar com discurso, o Jung vai trabalhar com o inconsciente também, mas de um outro lugar, de uma outra coisa, o Freud pensa de um jeito, a Melanie Klein de outro, mas todos trabalham com o inconsciente. Então, acho que essa seria a divisão, né? O sujeito ali, digamos, que se pesquisa, se investiga. mas quando o seu trabalho, por exemplo, você vai escolher um desses, vamos dizer, uma dessas filosofias, uma dessas escolas, dependendo do cliente, do paciente, não sei como é que você Não, fala. eu só atendo com a teoria lacaniana. Ah, entendi. Então, Até acho problemático quem consegue atender pensando em várias teorias, porque aí você é um Frankenstein, né? entendi. Eu achava Muita assim, por exemplo, coisa. eu achava assim que teria casos que, de repente, Freud atenderia melhor. Em outros casos, Lacan. Não, não Não, existe isso. não, existe pensar que existem alguns limites. Toda teoria vai ter um limite, né? Então, existem limites, eu acho. Mas que não que uma teoria não possa atender. Eu acho que vai muito mais do analista em si, né? De se negar a atender algum caso. Que aí vai no limite daquela pessoa, né? Enfim. Então, sei lá, tem analistas que não trabalham com idosos, não querem atender pessoas idosas. Tem outros que não atendem estupradores. Aí, N coisas. Né? E aí eu acho que seria o limite do analista, não daquilo que você dá conta de ouvir. Né? Mas não consigo conceber isso de, vou trabalhar com a teoria esse, com aquele. Não. Né? Existem casos que eu não vou querer atender.
né? Seja por uma limitação minha teórica, digamos assim, de um estudo, que eu ainda não... Tem analistas que não atendem psicose, por exemplo, porque não tem estudo para isso e você precisa ter um certo preparo, digamos, de leitura de um caso psicótico, né? Enfim, então eu acho que é mais por aí, assim, mas não consigo ver de que, esse eu vou atender, do Freud, esse eu vou atender, porque são mundos diferentes, como eu te disse, né? O Lacan, ele pega Freud e faz uma outra coisa. Então eu não consigo atender. A forma de fazer perguntas, a forma de questionamento é diferente. O Lacan, ele vai olhar para todo o discurso, tudo aquilo que aquele paciente fala, como um texto, onde eu pego aquele texto e eu vou destrinchar aquele texto. E aí eu vou fazer pontuações como um revisor, digamos assim, né? Eu vou fazer pontuações. Ah, aqui onde você pôs uma interrogação, será que não daria para pôr um ponto final? Isso altera todo o sentido de uma frase. É isso que o Lacan vai falar. A gente pode alterar situações significantes, né? A gente altera esses significantes quando a gente vai fazendo alguns tipos de intervenções dentro da sessão, são essas marcações, às vezes um corte, que aí você marca alguma coisa para a pessoa, ou uma pontuação, né, nesse sentido de, você disse isso? E aí a pessoa se ouve dentro da sua própria pergunta, daquilo que ela disse, né, às vezes ela te fala como uma afirmação, e aí você devolve para ela como uma pergunta, e aí isso já muda toda a forma de entendimento. Então, é isso que o Lacan vai fazer, né, pegar aquele texto da sessão, aquela fala daquele paciente e transformar em alguma coisa, né? Então, e aí o analista também vai eleger, porque também não dá para ele fazer tudo. Dá para pegar o texto inteiro e falar, não, pegar e trabalhar tudo. Não, às vezes vai marcar alguma coisa que se destaca naquele texto. A gente não faz isso quando a gente está lendo, destaca algumas coisas que a gente acha super importante, que a gente não quer esquecer. O analista vai fazer isso. Por isso que cada análise, com cada analista, vai ser uma coisa. E cada analista vai escutar de um lugar. E isso vai vir também da sua subjetividade, do seu mundo. É por isso que eu falo que não dá para você ouvir um paciente negro se você não for advertido do racismo. Isso não vai soar para você como significante. Isso vai passar. Você não vai ver que, sei lá, aquele paciente que só ele, você toca, só ele o porteiro toca a campainha para você subir, e ele é negro. Só para esse paciente o porteiro toca a campainha para te avisar que ele chegou. Você não vai pensar que isso é uma condição racista, se você não for advertido do racismo. Então, um analista só vai analisando até onde ele foi, não na sua análise, mas no seu percurso de estudo, tudo, né? Porque para ser analista você precisa ter o tripé que o Lacan fala: teoria, estudo e análise. Sem esses três juntos, você não consegue dar conta de atender os pacientes. Agora, uma coisa, cara, eu ia te perguntar sobre o Lacan, é o seguinte, por exemplo, a pessoa que não conhece nada de Lacan, eu acredito que se você for direto para a obra dele, tu vai dar com a cara na parede, né? Assim, o Eu que acho que você se põe aconselha? muito misticismo em cima do Lacan. Eu acho que sim, ele é difícil, porque ele fala difícil. Diferente do Freud, o Freud tinha uma necessidade de ser entendido. Ele estava falando para médicos e ele queria se fazer entendido. Ele queria que olhassem para ele e falassem: olha, o que você está falando faz muito sentido. Então ele explicava minuciosamente. O Lacan já não está falando para isso, né? O Freud estava galgando uma posição, o Lacan já tinha uma posição, né, digamos assim. Então ele fala de um lugar muito mais acadêmico, muito mais difícil assim de se entender, e também era muito erudito, enfim. Então eu acho que o que é isso. E o Lacan, se você pega os seminários e você não olha para os seminários como ele está falando, conversando com outras pessoas, e você lê aquilo como um texto escrito, você vai dar com os burros na água. Porque não é um texto que ele sentou e escreveu. Ele estava dando aula e aquilo foi transcrito. Então, quando eu falo, eu tenho entonação de voz,
Eu tenho N coisas que estão ali, tem gesticulações, tem caras, tem bocas. E quando eu transcrevo, não tem isso. Então, isso se perde. Então, você precisa pensar que você está lendo um texto dos seminários que não é um texto que ele parou para escrever. Ele está só dando uma aula. E na aula você vai, enfim, né, você vai viajando, você vai para outros lugares, tem fulano que pergunta, sabe? Então tem tudo isso ali nos seminários. E é claro, dá para você entender? Tá. Mas eu acho que. E uma outra coisa que eu acho importante a gente pensar é que antigamente essas pessoas elas trocavam com as outras. Então ele podia ir no cara que ele estava com a dúvida do conceito do cara e conversar com esse cara. O cara estava vivo. A gente não tem, a gente só tem o escrito desse cara. Então é muito mais fácil quando eu sento e falo assim, você fez essa teoria aqui, mas me explica aqui. É outra coisa do que eu pegar a teoria que o cara escreveu e ler. Eu vou ter que buscar todas as referências que esse cara fez. Então eu acho que tem isso no Lacan. Né? Ele vai usando, ele usa Edgar Allan Poe, ele usa o James Joyce, e aí se você não tem essas referências, você vai ficar meio perdido. Tem um texto que ele abre os escritos dele, que esses escritos são realmente os artigos que ele fez. E ele usa a carta roubada. Sabe? Se eu não me engano, é do Allan Poe. Ele usa esse texto para falar, sabe, sobre as teorias dele. Ele vai lá na matemática para falar sobre o 1 e o 0, para falar da teoria dele. Então, se eu não tenho todo esse arcabouço, vai ficar mais difícil, claro, a compreensão, mas isso não é impossível. Eu não acho que uma pessoa assim, eu vou ler a primeira vez, vou saber. Não, nem eu. Nem eu que estou aí anos lendo, eu leio os mesmos textos diversas vezes. E cada vez que eu leio, eu entendo uma outra coisa. Claro que tem pontos chaves que você vai pegar muito mais rápido, tem coisas que ele explica muito melhor, tem momentos que ele é um fofo, enfim. É uma relação, eu falo, para mim, é uma relação de amor e ódio com ele. Todos os dias eu falo, o que eu tô fazendo? Para quê? Então, né, tem um momento que eu falo, ai meu Deus, que lindo. Então eu acho que é isso, né? Mas eu não acho que seja impossível. E é claro, a minha bagagem da psicologia me ajudou? Sim, porque eu vi muita coisa, né? Eu estudei algumas coisas que me ajudam hoje a entender a psicanálise, mas não necessariamente um psicanalista precisa ser formado em psicologia. O meu analista, por exemplo, ele é linguista. É outro campo. E ele é um analista, entende? Então, assim, dá para você sim entender. Mas é isso, é um debruçar-se, é um estudar. Por exemplo, pegar o James Joyce para ler, só ler. Eu vou absorver algumas coisas ali, mas se eu pego para estudar, eu vou entrar em outros campos que se eu só ler, eu nunca vou pegar. Quando eu estudo, eu vejo outras coisas. Então, eu acho que o Lacan é da mesma coisa. Mas não é simples, não é fácil. Assim como estudar o James Joyce também não vai ser fácil. E isso faz com que o negócio fique mais elitista ainda, né? Agora, quando você falou do Lacan, me lembrou Sócrates, né? Esse modelo, como ele usa o discurso, né? Ele fica ali analisando a fala da pessoa e ali pegar algumas partes do discurso e desenvolver ali, né, a sua análise, interpretação, Eu né? esqueci, como que chama a forma do diálogo que é Sócrates? Maiêutica. Maiêutica. Eu acho que não é essa que o Lacan fala. Porque Sócrates, ele Mas, fala enfim, da maiêutica porque eu acho que ele é da maêutica. que segundo, O né? Lacan vai beber disso também. Então, que é tipo, é o trabalho da parteira, né? De retirar da mulher uma criança, né? Então ele retira daquela pessoa o conhecimento. Ou seja, só já entendi o seguinte, que a pessoa, ela conhece, ela só não sabe que conhece. Isso é o que o Então, Lacan pensa. eu vou ajudá-la a descobrir onde está esse conhecimento. É por isso que é maiêutica, né? Eu vou retirar um bebê. Eu vou fazer, porque a mãe dele era parteira, o meu serviço é tipo de uma parteira, né? Por isso que é maiêutica. O que o Lacan vai fazer nesse sentido, ele bebe, né, dessa fonte também, e é interessante, ele fala assim, a análise só faz sentido, né, as coisas que o Lacan, e como ele estrutura a sua teoria, só faz sentido dentro da análise. Porque são movimentos e ações que o analista vai fazer para que possa surgir o sujeito do inconsciente, para que o inconsciente possa aparecer. Então, são ações que só vão ser possíveis dentro de uma análise.
Então, fora é só palpite. Ali dentro do setting é que a coisa acontece e só pode ser feita ali dentro. Agora me fala aí sobre esse teu trabalho, que eu estou vendo aqui no teu Instagram, que é o Ressonâncias. Raça, classe e gênero. Isso aqui é o quê? É um trabalho seu? Do que se trata, Mariana? Então, eu sempre estudei com as pessoas, né? E eu sempre pensei nessa defasagem que a gente tem de pensar algumas coisas que são ditas minoria, que para mim não é minoria, que eu acho que é uma grande maioria, mas que é visto como minoria. E então nasce esse desejo de poder discutir com outras pessoas essas três coisas: raça, classe e gênero. Né? Porque é uma coisa. Vocês estão me ouvindo bem ainda? Nem perguntei mais se estava ficando oscilando. Mas, enfim, nasce desse desejo de pôr a discussão na pauta. Né? Porque eu vejo muito grupo de estudo só sobre Lacan. Ai, vamos estudar Lacan. E lá eu não estou deixando de estudar Lacan. Só que eu estou pensando Lacan dentro disso, que para mim é a minha realidade, né? Que é a questão social, de classe, e o gênero e a raça. Então, é mais ou menos para isso, é para poder estudar essas coisas que, para mim, fazem parte da psicanálise, é a psicanálise, mas que é tida como um plus, digamos assim. Teve até uma psicanalista recentemente, francesa, que disse que isso que a gente faz não é psicanálise. E para mim né? É poder pensar a nossa época, a psicanálise. E acho que é esse movimento de poder ouvir a periferia, e quando eu falo periferia, é o que está às margens mesmo, o que está à margem daquilo que é o centro, é poder ouvir isso é que vai fazer com que a psicanálise continue a sobreviver. Porque se ela ficar só no centro, ela vai morrer. Agora, trazendo isso agora para a literatura, que é a nossa paixão em comum. Você já falou na tua infância que você era extremamente criativa, né? Inventava histórias. Quando você falou isso, eu me lembrei do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, desde molequinho, desde pequenininho, ele já cria, né? Personagens fictícias, né? Desde pequenininho. Não foi depois de velho, né? Mas você já tinha essa coisa, essa criatividade. A psicanálise, que de repente te trouxe para uma literatura diferente, sei lá, ou você começa na literatura e depois que vai para faculdade, psicologia, depois de psicanálise, ou você tem ali, você se afasta da literatura, vai para a faculdade e de repente esse contato com Lacan te traz de volta à literatura? Por um acaso aconteceu isso? Olha, a minha questão com a literatura sempre foi muito ambígua, né? Então, quando eu era nova, minha mãe tinha muitos livros, né? Minha mãe é pastora. E então ela tinha muito livro da igreja e tal. E aí eu lembro que eu fui voltar a querer ler, e que muitas pessoas acreditam como verdade, mas eu acredito, na época eu acreditava como verdade também, mas hoje eu vejo que é uma ficção maravilhosa. Que eram os livros do Daniel Mastral. Só um minutinho, Mariana, desculpa. Você falou que sua mãe é o quê? Minha mãe é pastora. Sua mãe é pastora? Minha E mãe só é, agora que você me fala isso, minha mãe é pastora. meu Deus, é próximas questões, hein? Tua mãe é pastora? De que É, igreja? a, ela, ela já foi da Assembleia, já passou por alguns lugares aí. Hoje ela é uma pastora sem igreja. Cara, que descoberta. Cara, tua mãe é pastora, cara. Nós estamos aqui já conversando 1h20 e agora que você me fala isso. Mas vai lá. Cresci Depois num lar cristão. Sim. E aí, então eu tive muito contato com isso. E aí minha mãe lia muito a Bíblia. E aí eu lia também. Mas eu não gostava. Nunca gostei. Nunca gostei, achava muito chata. Eu achava muito chata as histórias, o jeito que era escrita, achava muito pedante, assim. Então eu meio que lia por uma certa obrigação, porque eu falava, não, né, eu tô indo para a igreja, eu preciso ler. Mas não gostava muito. Eu gostava um pouco mais acho que pela fluidez da escrita, até do Novo Testamento. Eu achava mais fluido e tal, as historinhas, eu achava mais legais. Aí, então, minha mãe entra para um movimento aí
que eu não sei hoje como que é, mas era um movimento aí, eu não sei o nome agora, mas era um pessoal que estava trabalhando com cura e libertação. Um negócio assim. E aí, eu fico sabendo desse outro mundo. Eu sempre fui muito curiosa. Muito, muito curiosa. E essas questões místicas sempre me chamaram muita atenção. De curiosidade mesmo. E aí eu encontro um tal do Daniel Mastral. E eu vou ler os livros dele, chamado Filhos do Fogo. Aí eu me encantei. Para mim aquilo ali parecia um livro de terror, assim. Porque eu era muito medrosa. E aí eu adorei. E foi assim um livro que eu li assim, nossa, eu sentava para ler assim e lia com muito prazer. E aí eu falei, caraca, eu gosto disso, assim, eu gosto dessas histórias. Na época, claro, eu não me dava conta de que era a história, do jeito que ele narrava, contando em primeira pessoa, os casos que lhe aconteciam e tal. E aí, e até então eu não tinha contato com a literatura, só aquelas coisas chatas, né? O Alto da Barca do Inferno, que para mim naquela época era chato, porque eu era obrigada a ler. E eu não sabia, né? Eu fui saber depois de adulta que eu tinha TDAH. Então, para eu querer alguma coisa, tem que me prender muito, assim. Aí eu fico super focada de sentar e ler destroçosamente, assim. Por isso que eu falo que eu abandono os livros de vez em quando. Quando eles começam a ficar chato, eu abandono, depois eu volto. Por quê? Porque se eles me desinteressam, eu posso até ler, e eu já fiz muito isso, mas eu não vou lembrar de nada. Então, para mim, não faz sentido, eu prefiro abandoná-los. Aí eu vou e pego Aí vou para a faculdade, né? Então, minha relação com a leitura fica nesses livros, meio. Aí eu vou ler um outro, que eu esqueci o nome, também era cristão, e que para mim eles hoje entram nesse lugar da literatura. Eu esqueci o nome dele agora. Era até americano, cara. E aí eu gosto muito da escrita dele e tal. E aí eu vou para a faculdade, e aí eu pego um ou outro livro de literatura, mas eu não tinha tempo, porque eu trabalhava, estudava, e aí quase não tinha tempo para ler as coisas que eu tinha que ler. E aí, quando eu me formo e tal, aí eu entro para um outro mundo, que aí eu começo a ver as literaturas, né? E vou ler muito do que o Lacan estava falando que ele tinha lido. Que eu queria entender o que eram as histórias para eu poder, né, tipo assim, por que ele pensou essa coisa disso. E aí eu vou ler essas coisas. E aí eu passo a gostar da literatura. Mas aí eu vou lendo muito assim, né, de clássicos, mais os livros que o Lacan estava falando ali que eu tinha lido, vou pegar algumas coisas para ler, e aí depois eu vou entrando para a literatura mais atual, vendo algumas coisas mais da ordem de agora, e aí eu vou me interessando, vou vendo o que eu gosto, o que eu não gosto, e aí então eu volto para esse lugar. Mas eu sempre li e li muito, mas eu não li a literatura. E aí eu acho que a literatura entra de volta para minha vida quando eu pego um bode de estudar. Eu falo, que saco, eu não aguento mais só ver isso, sabe? Então tudo que eu ia, quando que eu relaxo? E aí a literatura entra nesse lugar de vou dar uma relaxada. E aí eu volto a ler desse lugar mais descontraído, para tipo assim, de contação de história mesmo na minha cabeça, de inventar mundinhos na minha cabeça. Né? Então eu volto a ler desse lugar. E é claro, né, hoje, a partir da minha filosofia de vida, que acaba, né, sendo nesse sentido, que eu estudo sempre, então eu não consigo não ler psicanaliticamente, digamos assim. Então eu vou lendo e eu vou vendo isso, né, mesmo que eu não queira. Mesmo que eu não queira, eu olho e falo, ai, caramba, isso aqui ó, é muito aquilo. E isso me ajudou, e é muito curioso, né, porque ler a literatura me ajuda hoje a pensar a psicanálise. E aí a psicanálise passa a ser um lugar mais confortável até de estudar, partindo desses outros lugares. Então hoje, às vezes, eu deixo de estudar para ler literatura. Tá mais assim minha vida hoje. Seria a próxima pergunta. Nossa, estão ligando um negócio aqui. Você está ouvindo alguma coisa aí? Está ouvindo algum som diferente? Não, tudo bem. Era a minha próxima pergunta, né? Se quando você tivesse contato com a literatura, automaticamente você vai estar ali fazendo uma análise, né? Deixa eu ver, esse personagem aqui é bem interessante. E tu leu os Karamazov já? Ainda não, tá na minha lista aqui, tô esperando. Cara, É que eu tô com algumas leituras atrasadas, eu tô terminando sim. elas para poder ler outras.
mas vai ser muito rico para você, cara, porque são muitos indivíduos ali para você analisar, Mariana. Nossa, é Não, um e não mais vou que o fazendo outro. uma análise, eu vou pensando a teoria, eu vou falando, nossa, isso aqui que o Lacan falou, como aconteceu com o duplo, né? Eu ia olhando, eu não consegui ver aquele cara de um outro lugar que não psicótico, assim. A fala totalmente desconecta, que traz muitos elementos que eles fazem um sentido em si, mas eles não fazem sentido como um todo da história, sabe assim? Ele vai narrando e vai trazendo elementos que estão ali, fazem parte da coisa, mas no discurso aquilo é desconecto, é solto. E quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei, caraca, psicótico esse cara, sabe? Então você vai vendo algumas coisas assim da história, e você vai olhando e vai pensando, não é todas, é claro, mas você vai pensando algumas coisas. Agora eu estou lendo um, que é o Caderno Secreto da Alba. E aí eu vou lendo aquela construção daquela mulher, falando da sua seu envelhecer, de se entender enquanto mulher e tal. E aí você vai pensando algumas coisas da sociedade. Então, isso vai me enriquecendo para pensar mesmo a psicanálise. Assim como eu li um livro caramba, como que é o nome? Eu esqueci, acho que é do Tenório, que putz, eu esqueci, que ele conta a história do pai dele, ele vai falando, narrando as histórias do racismo. Eu achei maravilhoso a forma que ele escreveu. Eu li Conceição Evaristo, achei maravilhosa a forma que ela vai descrevendo ali todas as questões raciais de um jeito tão poético, tão bonito, uma canção de Niná Menino Grande, uma coisa assim, sou péssima, gente, com nomes. E aí eu acho, assim, isso vai me enriquecendo, até em formas de poder fazer intervenções dentro da clínica. Eu assisto muito desenho, né, porque eu sou então, muitas vezes eu uso dos desenhos para elucidar alguma coisa para os meus pacientes, para falar de alguma questão, de trazer algum apontamento. E a literatura, eu acho que me enriquece também nisso, né? E me tira um pouco desse processo, que aí a gente volta lá atrás, na questão da internet, de ter que estar sempre produzindo. Porque o estudo, para mim, está nesse lugar, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir conhecimento. E a literatura me põe para um outro lugar, que é onde eu produzo conhecimento sem precisar produzir conhecimento, sabe? Sem aquele peso de uma produção. Então, eu acho que, eu costumo dizer que a literatura me salva nesse lugar, assim. Muito interessante. Esperava uma outra coisa assim, mas me surpreendeu, bem interessante. Agora, sobre o livro que eu te falei do Viktor Frankl, é esse livro aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para você. Consigo. Tá vendo aí o livro? Uhum. Esse livro é Em Busca de Sentido. Entendeu? É um dos livros mais vendidos, cara. Você nunca Vou viu dar esse uma livro? olhada. Pô, Nunca cara. vi. E as histórias que ele conta no campo de concentração, as experiências lá dos prisioneiros, nossa, é muito forte, cara. Muito bom mesmo. Então, eu vi aqui uma coisa aqui no Ressonâncias. Deixa eu ver se eu consigo reencontrar. Ah, tá. É, é um grupo que você faz reuniões, é isso? Ou é tipo Sim. em lives, assim? É em lives? A gente faz lives de estudo, né? Como hoje a É gente aquele está pessoal, né? Aquele pessoal que eu participei, né? foi, Aquilo ali é o aí Ressonâncias. isso. Ah, não Aí a sabia. gente está estudando, nesse momento, o livro da Sueli Carneiro, né, Dispositivo de Racialidade, que é uma filósofa, e a gente está, a partir dela, pensando não só as questões raciais que ela vai levantar, mas pensando também a psicanálise dentro disso, né? E a ressonância vem nesse sentido mesmo de dar uma furada na bolha, né? Porque o pessoal só estuda Lacan, 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 e é muito interessante porque o Lacan ele não se limitou a estudar só a psicanálise, né? Ele bebe da matemática, ele bebe da filosofia, ele bebe de vários lugares, assim, né? De N coisas, né? Da literatura. Ele está sempre indo para outros campos para poder fomentar a sua teoria, enfim. E, e, e hoje eu vejo que os psicanalistas se limitam a só, não, tem que só ler psicanálise. E aí eu saio um pouco, né? É um desejo meu de, não, eu não preciso só ler psicanálise para saber psicanálise. E aí eu vou para outros campos para poder pensar a psicanálise e até tensionar a psicanálise com esses outros saberes, né?
E aí o Ressonância é um pouco disso, é um espaço para poder discutir mesmo, sabe? Você traz seu ponto de vista, eu vou trazer o meu, não precisamos concordar, tá tudo bem, e cada um pega aquilo que achar que é interessante, que dá para pensar, que às vezes a pessoa traz um ponto de vista que você nunca tinha pensado e faz sentido para você, mesmo que você não concorde com nada do que ela falou, mas aquele ponto em específico te ajuda a pensar uma coisa que você já estava pensando. Então, Ressonâncias é um pouco sobre isso. Tenho mais para frente, né, o desejo de ampliar Ressonâncias, mas nesse momento eu tenho uma limitação chamada maternidade. Né? Meus filhos são pequenos, então eu me dedico muito a eles também, então eu divido esse meu tempo. Né? Então, hoje eu consigo estou só com Ressonâncias nesse lugar, porque já faz parte do que eu estudo, né, do que eu me debruço estudando, então a gente traz para discussão isso. Mas quero poder ampliar para outras coisas, que eu ainda não sei o que. Já pensei em fazer podcast, enfim, eu tenho ideias N, mas hoje eu não tenho braços para isso. Sim, sim, compreensível. Agora, uma coisa aqui, uma curiosidade. Como é que você chegou até nós, até o Bruno Livros? Como que eu cheguei? Ai, agora eu vou ter que puxar na memória, assim, que nem eu lembro direito. Mas eu acho que foi vendo vídeos no YouTube, né? E aí eu gostei, né? E eu fiquei fiquei um bom tempo. Vocês vão conseguir, as crianças chegaram, pode ser que vaze um áudio de crianças chorando. E aí eu não. E aí eu fiquei um tempo, assim, naquele namoro de, entro no grupo, não entro, eu não tenho tempo, não sei. E aí quando eu tenho essa virada de, não, eu não vou ficar só estudando, aí eu falo, vou entrar no grupo para conseguir ler com outras pessoas. Eu já vinha participando de um grupo, mas era de uma vertente de leitura só de pessoas pretas e tal. E aí eu falei, não, eu quero ver outras coisas. Como eu disse, eu sou muito curiosa. E aí eu me interessei, mas assim, como eu chego até a Bruna, eu acho que foi vídeos, foi aparecendo, assim, eu acho que eu pesquisando, vendo coisas de vídeos e tal. E aí eu acho que eu chego até por conta do James Joyce, se eu não me engano. Foi por conta de estava vendo alguma coisa dele, fui pesquisar alguma coisa, e eu acho que apareceu o vídeo, e aí foi isso. A gente não terminou, cara, a gente não terminou aqueles vídeos do Joyce. Não, não lembro na época o que aconteceu, que a gente interrompeu, mas estava lendo. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, não lembro. Eu teria que perguntar para a Bruna. Mas a gente não foi até o fim. Entendeu? Tem muita coisa assim, tipo você falando, tem muita coisa que a gente vai, e agora. Acho que isso acontece muito com muita gente, que hoje, né, a facilidade para nós consumirmos livros, né, está muito melhor do que antes. Então a gente consome. Tipo a criança está lendo um livro, de repente, nesse livro, cita uma outra obra, aí você dá uma paradinha, vai ver aquela obra, opa, vou comprar essa obra. Aí ela chega, você começa a ler em paralelo, aí daqui a pouco você já abandonou o que você estava lendo e começa a ler aquela obra. Uhum. E acaba não terminando, né? Entendeu? Mariana, é isso. É isso aí. Deu para conhecer bastante sobre você, sobre suas ideias. Uma coisa que eu gostaria muito de fazer, sei que você não tem tempo, mas era, de repente, montar lá uma leitura lá em conjunto e com a tua visão da psicanálise em paralelo, entendeu? Quem A sabe gente aí no pode futuro. pensar sim, talvez para o próximo ano, botar Assim, melhor. eu ia até te pedir para você uma sugestão. Assim, pô, Rodinei, vamos. Tanto que, pô, tem lá a Universidade lá Suprema justamente para isso. Ó, o que você a gente ler tal livro? Você vem com a abordagem literária tua mesmo, e você com isso a mais, né? Com essa leitura da psicanálise lacaniana e tal. Já tem um tempão que eu queria falar isso contigo. Mas quando você começa a falar, Pode os filhos pensar assim. pequenos têm os seus. Não, a gente pode sim, a gente pode encaixar, mas a única questão é que teria que ser num horário de tarde, que é o horário que eles estão na escola, né? Então, assim, a gente pode montar o grupo lá no. O grupo de leitura lá no grupo. E as lives a gente pode marcar, entendeu? Pode sim, eu A gente topo. faz esse bate-bola, entendeu? Ó, a Mariana vai trazer uma visão lacaniana. Pô, cara, ia ser muito rico, cara. Ia ser riquíssimo, entendeu? Porque, olha só, ô Mariana, isso é uma paixão, sabe? É uma paixão, entendeu? É uma paixão. A minha vida é isso, é o amor da minha vida, chamado Gisele, e outros dois amores, né? É literatura e viajar, entendeu?
Então, eu já defini os meus porquês para suportar o como, né? O absurdo da vida. E é assim que eu vou vivendo. Mas, cara, que surpresa! Se você falou no início, eu não me liguei. Que sua mãe é pastora, Não, não entendeu? falei. Ah, não falou não, né? Não. Mas ela é pastora desde quando? Olha, ai, não sei, acho que eu já era adulta já. Ah, Mas eu, assim, mas eu tenho minhas tias são, eu sempre estive no meio você é que se perdeu, né? Você é a que eu se sou ovelha perdeu negra. de banho, Sou né? ovelha Eu negra imagino aqui. como a tua mãe deve orar por você, né? A gente sabe que nós Muito, somos, né, muito. cristãos, assim, por um tempo. Aí, e tem os maiores debates quando eu falo alguma coisa, ela fala, como você esqueceu isso? Eu falei, mãe, é que hoje para mim não faz mais sentido. Eu penso isso, mas de um outro lugar. Talvez eu vou usar aqui uma palavra que seja até meio que, como é que eu vou dizer? Ah, não adequada, sabe? Inadequada, mas tipo assim, eles também estão sendo enganados, sabe? Sim, eu falo isso para ela de sempre. Mas é muita arrogância falar isso, sabe? É tipo assim, eu sou o dono da Sim. razão, sabe? Eu sei que passa arrogância, mas o que acontece? Por exemplo, eu sou estudioso da Bíblia, eu estudei teologia e tal. Então você depois que conhece como é que é a história, aí você vê assim, tanto que se você, olha só, se você fizer uma pesquisa, né? Ainda mais você aí com a psicanálise, fizer uma pesquisa lá, né? Pesquisa de campo, ir lá no templo e conversar com as pessoas, tem muita coisa da fé delas que não tem nada a ver com Bíblia. Não tem nada a ver com Bíblia. Eu Minha mãe escutei é uma fala, metodista. eu escutei uma fala uma vez, acho que foi no grupo As de fofocas, feminista. mano. As É, fofocas. e a pessoa falou assim: olha, a Bíblia deu muito certo porque ela contribuiu demais para a questão capitalista. E porque ela faz essa separação, né? Tem uma coisa que né, não é dito isso, mas atribuíram a isso, né? Que os filhos de Caim, acho que é Caim, foi o que matou o irmão, eram os negros, e o lugar da mulher. A mulher não pode falar nada. E era isso que era, a mulher era para reproduzir. Então ela deu muito certo porque ela contribuía para o patriarcado. Se a É. Bíblia não fosse dessa vertente, talvez ela não tivesse ganhado tanta fama. Mas assim, quando você. Isso aí por exemplo, se cria essa narrativa a partir da Bíblia. Mas, por exemplo, se você pegar um estudo mais. Aí me fugiu agora o grupo. Me fugiu o nome. Mas tem um cara muito bom que ele identifica, né? Porque tem várias narrativas a Bíblia. A Bíblia não é uma narrativa só, né? São várias narrativas. Uhum, Ele pega uma narrativa justamente que mostra o contrário. Só que aqui venceu, né? Aí vamos voltar para isso aí. É essa do homem branco, do Ocidente, que negócio todo e tal. Entendeu? E esse lance do preto, né? É quando Deus coloca uma marca em Caim para que ninguém, ao encontrá-lo, o mate. Aí se dizia que essa marca era a cor uhum. preta. Entendeu? E aí já tá tudo errado, né? Que se não era para matar, era Não, mas tudo assim, errado. sabe como é que eu entendo, Mariana? Que a própria pessoa, a maioria das pessoas que falou isso, falou por ignorância. Não Sim, é por maldade. Existe a pessoa ali tentando dominar, controlar, eu sei disso. Mas a maioria faz por ignorância. Ela, por exemplo, assim, poxa, para ela, essa é a verdade. Então eu preciso te orientar nisso, nessa verdade. E isso e é, legitimou a escravidão, pô. Essa marca em Caim legitimou. Assim também como o Judas se passou como o judeu. Então, quando se olhava para o judeu, se via Judas. Aí se legitimava perseguir e matar judeus, porque é Judas que matou Jesus. E o preto, porque é o primeiro homicida que matou Abel. uhum, E assim ia se legitimando essas coisas loucas. E um livro que tem como primeiro mandamento amar ao próximo. pois Olha é, que tipo, loucura, cara. Olha que sim. loucura. E uma coisa que eu sempre falo, né, quando eu converso com a minha mãe, é que para mim é um pouco difícil de acreditar, né? Ah, é a palavra de Deus, Deus que deu a inspiração para o homem e tal. E aí ela fala, e aí eu pego, né, nessa questão do Novo Testamento, e eu falo para ela, tá, mas é que a gente tem três pessoas contando a mesma história de jeitos diferentes. E aí eu falo para ela, não tem como alguém escrever alguma coisa sem passar por si mesmo.
pela sua subjetividade, o seu jeito de ver a vida. Então, não importa se foi uma inspiração ou não. Quem está escrevendo sou eu e eu vou escrever do jeito que eu vejo o mundo. Né? Então, eu falei assim, então eu não consigo. Assim, são coisas que, assim, né, enfim. Mas é isso. Aí eu sempre esqueci. Não adianta, porque existe, né, assim, eles estão convencidos de que aquilo realmente é um livro da palavra de Deus. Tal. Você vê aí, né, poxa, eu não gosto de entrar muito em política, né, assim, no grupo da Bruna. Eu falo muito de política, né, zombando, ironizando no meu perfil lá particular, mas nas coisas da Bruna eu não gosto de fazer, porque a Bruna também não gosta de política, que sempre gera discussão e tal. E mas se vê lá movimentos, né, da direita conservadora que os caras acreditam que Deus está do lado deles. Aí você vê assim, meu Deus, ainda hoje isso? Entendeu? Ainda hoje isso. Aí, por exemplo, tem muita gente assim, que eu falo assim, pô, eu sou ateu, cara, sou ateu. Eu falo assim, poxa, mas você estudou teologia? Não, cara, eu sou ateu. Olha só, eu costumo brincar assim, do mercado religioso que tem no mundo, tudo é uma invenção, é ficção. Você pode crer ou não. Se existe Deus, e não tem nada a ver com isso. Pô. Não tem nada a ver com isso, tá? Entendeu? O meu irmão foi o primeiro a ser ovelha rebelde, né? E ele foi por conta de um culto que ele foi assistir na Assembleia. Ele foi com os caras lá, amigo dele. E meu irmão sempre foi muito humano, assim. E aí ele olha, tem um cara na rua, tava chovendo, ele tava bêbado e ele tava com a cara meio que na vala. Então a chuva tava ficando forte, ele poderia morrer afogado porque tava ali, passando a água. E aí ele fala pros caras assim, vamos tirar ele dali, né, pôr ele ali no canto, perto do poste de ônibus, que aí ele fica ali, né, protegido. Aí os caras falam, não, ele tá sujo, a gente vai ficar fedido e tal. E o meu irmão ficou muito puto com isso. Né? Porque ele falou assim, cara, a gente tava indo pra igreja, onde eles estão falando de amor e não sei o quê, e aí a gente vai ter uma pessoa ali que tá pra morrer, eu não posso me sujar. E aí ele ficou emputecido com isso, e tinha uma coisa que ele falava sempre, era que ele não conseguia acreditar, que ele achava Deus muito tirano. Porque minha mãe falava, né, não, Deus visa a maldição do pai no filho, né, tá na Bíblia. E ele falava assim, como? Pra quê? Eu não fiz nada, eu nasci ali, que culpa eu tenho? Ele falou, então Deus é tirano, porque, então eu pequei, meu filho nasce com uma doença. Então, e ele já ia para as questões muito humanitárias que acontecem na vida, ele fala, não consigo acreditar num Deus que fala que é amor, e tá fazendo isso, matando as pessoas com guerras e não sei o quê. Então ele era muito desse lado. Assim. Mas aí, sabe o que eu falaria para ele? Ele fala assim, você está colocando a culpa na pessoa errada, porque ele acabou de experimentar em loco a parábola do bom samaritano. Impressionante que um livro que tem mais de 2000 anos, Mariana, ele conta um caso que vai se repetir em 2025 com o teu irmão. Uhum. E ele vai colocar a culpa no Deus que não concorda com aqueles caras. Mas assim, não, olha só, eu estou do lado de Deus. O Deus que Jesus acreditava, que se chamava de Pai. Que é o quê? Um sujeito tem que viajar para uma outra cidade para comprar mantimentos. No caminho, ele é surpreendido por ladrões que o assaltam e o ferem ali, quase morto. Deixa ele quase moribundo ali, de tanto apanhar. E os caras vão embora. Nisso vem um primeiro religioso judeu. Quando olha aquilo, vê o cara ali que precisa de ajuda, mas ele tem que ir para o templo, não pode perder tempo. E diz a lei que se um religioso ali, um sacerdote, tocar no moribundo, ele fica impuro e não vai poder servir no templo. Então ele passa largo. Depois vem um segundo, que é um levita, que é aquele cara que ministra ali o louvor, né, no templo. A mesma coisa. Ele vai. O terceiro homem é um samaritano, que é o cara que adora deuses diferentes dos deuses dos judeus. Eles têm ali uma origem semelhante, mas se desviaram, vamos dizer assim. Então, é um povo que os judeus reprovam. Então, Jesus coloca o terceiro homem como o samaritano, o que é reprovável. E esse cara socorre o sujeito, leva ele até a próxima cidade, coloca ele numa hospedagem, trata dos seus ferimentos, paga a sua hospedagem, deixa um dinheiro a mais para ele e vai embora. Aí Jesus vira para os judeus e fala assim, quem foi o próximo dele?
Os caras são obrigados, foi o samaritano. Aí Jesus termina assim, ó, faça como ele e viverá. A religião de Jesus é prática. Faça como ele e verá. O teu irmão teve a oportunidade de viver a parábola de mais de 2000 anos. E ele poderia jogar na cara deles. Vocês são cristãos? Olha aqui, cara. Vou ler para você aqui a parábola do bom samaritano. Atualiza ela para a situação dele. Entendeu? Então, nesse sentido, o Novo Testamento, esse texto se torna a palavra de Deus para uma linha teológica, porque ele serve para hoje ainda. Ele serve perfeitamente, ele compreende perfeitamente o homem. Homens religiosos que falam de amor, vê ali o moribundo, vê ali um cara em situação de rua, que pode morrer a qualquer momento, ele, não, nós temos que ir para o templo, entendeu? E Jesus ignora. Aí Jesus já fala o quê? Que aquele cara lá, o sacerdote, errou, o levita errou. Quem acertou é justamente aqueles que vocês reprovam. Tem muitas interpretações que dizem que o samaritano seria a pessoa de Jesus, que está sendo perseguida, mesmo fazendo bem. Entendeu? Tem muitas interpretações. Mas fica a parábola do samaritano, para mim, é a religião na prática. Entendeu? Você quer saber? Rodinei, eu quero ser religioso, eu quero ser cristão. O que eu tenho que fazer? Leia a parábola do bom samaritano e faça como o samaritano. É o que Jesus falou, pô. Não é invenção minha. É o que Jesus falou. Não, mas olha só. Não. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas se você quiser realmente imitar Jesus, tu vai ter que fazer como o samaritano. Mas os caras colocam no lugar de fazer o bem ao próximo, lá o serviço religioso. Então Jesus está sendo revolucionário. Ele está falando que ajudar o próximo, independente de quem seja esse próximo, é mais emergencial do que você ter que ir ao templo puro, entendeu? E louvar a Deus. Não, você está louvando a Deus de uma forma falsa, é fake, é um falso. Você adoraria a Deus se você socorresse aquele homem. Não tem aquela coisa assim, não, pô, eu sou aquele homem, né? Era o próprio Jesus ali pedindo ajuda, e você ignorou e foi para a igreja, tal. Mas são coisas, né? São coisas aí, entendeu? Mas, assim, eu tenho uma paixão muito grande pela Bíblia como literatura. E essa passagem do bom samaritano, para mim, é uma regra para todos. Não quer dizer que eu a pratico. Mas se existir um céu, Mariana, existir um Deus, como o pai de Jesus, eu sei que eu estou lascado. Então, assim, o senhor tem todo o direito, que realmente a gente passa por aquelas pessoas necessitadas, a gente vira a cara, vai para uma livraria, tomar um café quentinho, comprar livro. A proposta de Jesus é muito radical e sempre vai ser. Não adianta, quando a gente aponta para o outro, a gente também fazer a mesma coisa de uma forma mais sutil, mais velada, que nos satisfaz, né? Tá vendo aqueles caras ali que tá errado? Eu sou podre que nem vocês, na visão cristã. Como não acredito em nada disso? Não tem nada de podre. Nós somos apenas humanos e tentando viver, compreender a vida. É assim que a gente leva. Mariana, 6h46, muito obrigado. Que Obrigada papo excelente. Pensa aí num livro aí, cara, para a gente fazer, de repente, esse lance, talvez para o ano que vem, não sei. Pensa aí direitinho, dentro da tua situação aí, do teu cotidiano e tal. Seria uma coisa bem interessante. Mariana, muito obrigado. Boa noite. Obrigada a você. Fica com os deuses da literatura, entendeu? Ou as deusas. Perdão, as deusas, poxa, meu Deus. Mas o deus já está, né, sem gênero, deuse. Na verdade, a gente sempre põe um gênero, né? Sim. Tinha uma brincadeira final, cara. Antes, dá tempo ainda. Tem uma brincadeira final. Vou tentar ser breve. A brincadeira é você trazer uma trindade literária para mim. Eu tinha que falar isso, de ter falado para você antes, esqueci. Uma trindade. Dentro da mitologia cristã, não tem a trindade? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Uhum. O Pai é o que dá origem a tudo. O Filho vem do Pai, vem à Terra. Ele tem o seu início ali. Ele carrega alguns elementos do Pai, mas não é o Pai por completo. Mas ele tem ali uma digital do Pai.
ele vem para a Terra, se relaciona com os homens e depois vaza, vai embora. Mas o Espírito Santo fica. O Espírito Santo é aquele que continua com os homens. Ele continua ali com os homens. Só que essa trindade tem um quarto elemento. Depois eu falo. Então, o que é a trindade? Para você, não importa o que seja, se vai ser na psicologia, se vai ser na psicanálise, ou se vai ser em literatura mesmo, qual seria a sua trindade? Quem seria o pai? Aquele que, isso aqui é o start. Esse aqui, para mim, quando eu penso em literatura, é esse cara ou essa mulher. Quem é, para você, o pai? Eu sei que eu tinha que ter falado antes contigo, desculpa. Isso é difícil para pensar. Não sei se eu vou conseguir responder assim de bate-pronto. Quem é o pai para mim? Pode ser, não precisa ser da literatura só, entendeu? Pode ser da tua área de conhecimento. Olha, eu vou pensar, não é uma literatura, mas eu acho que a forma que ele escreve é muito ligada a isso, a literatura, assim. E é poético ao mesmo tempo, assim. Não tem como você lê-lo e não pensar, assim, como é poética a forma que ele escreve, a forma de dizer. Então, eu colocaria o Freud nesse lugar, assim, Legal. pai, nesse sentido, pela escrita dele. Show. A psicanálise, mas eu acho que quando você lê Freud, ele te leva no texto, sabe? Se você tem vontade de ler, diferente do Lacan, se você tem ódio dele. Mas o Freud, ele te aconchega na história que ele vai contando e a forma que ele escreve, eu acho muito, muito poética, assim, mesmo escrevendo teoria, né? Judeu, né, cara? Judeu. Então, é uma maneira judaica de escrever. Os judeus são sinistros contando história. Todas essas imagens aí é desses caras, pô, de judeu, pô. Então eu colocaria ele como pai, assim. E o filho? Ele tem ali a digital do pai, mas não é o pai. Mas ele tem ali o início do pai, se relaciona com os homens, deixa uma marca nos homens, mas depois ele vai embora. Eu acho que quem eu colocaria nesse lugar, assim, que eu acho que conversa, não tanto, mas eu acho que conversa, a Clarice. Que legal. Clarice, ela tem também isso, assim, de te fazer entrar na história, assim, também, te chamar, acho que ela tem um pouquinho ali, mas eu acho que ela vai para uma outra via muito mais reflexiva, assim, né? De tocar muito mais a alma, do espírito, assim, né? Show. E o Espírito Santo é aquele que tem características dos dois, pai e filho, mas ele permanece, ele continua entre os homens. Sempre numa perspectiva de consolação, entendeu? De entendimento, de parceria, entendeu? Quem seria o teu Espírito Santo? Olha, pode mudar, né? O meu Espírito Santo pode mudar, eu acho. Acontece. Mas nesse momento, eu colocaria um livro que, para mim, eu leio, vou lendo ele. É um livro bem calhamação, e eu acho que ele tem tudo para ser um clássico, que é O Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves. Eu teria ela nesse lugar, assim, porque eu acho que é um livro que vai e volta, sabe? É um livro muito atemporal. Eu não quis aqui colocar nenhum tirando Freud e Clarice, que são clássicos, né? Eu não quis colocar nenhum clássico nesse lugar mais antigos, porque eu acho que esse livro Um Defeito de Cor, assim, ele é tão atual e tão, sei lá, eu acho que ele tem tudo para ser um clássico, né? E eu acho que ele tem essa pegada de, tanto que é um livro que eu vou lendo, assim, sabe, mastigando ele, tipo, ruminando, por conta de como é, assim, a história, assim, acho. Excelente, cara. E ele tem uma questão meio ficcional e não ficcional, tudo misturado ali. Eu acho muito bacana. Excelente, Mariana. Agora vem o quarto elemento, o elemento da discórdia. É o nosso famoso e amigo Satã. Em que perspectiva? Satã vai para o deserto tentar Jesus. Jesus passa lá 40 dias, 40 noites, né? Jejuando. No 40º dia, Satã vai tentá-lo. Aí eu vou trazer um livro polêmico. O que é o Satã? O Satã é justamente a antítese disso tudo. É a antítese. Principalmente do filho.
do seu filho é uma filha, é Clarice. Então seria tipo a antítese de Clarice. Não necessariamente na escrita, mas na visão de mundo, né? Numa perspectiva Eu vou filosófica. trazer uma autora muito polêmica. Muito polêmica, eu Eu acho. já imagino quem seja. E que eu gosto, viu? Eu gosto. E eu gostei do livro. Antes que você fale, eu vou botar aqui o nome dela, para você ver que eu não estou mentindo se eu acertar. Vou botar aqui o nome dela. Pode. Mas eu gosto do livro. Gostei muito quando li. E ela... Trocar por outro fone que tá querendo descarregar outro. A Carla Madeira. Ah, errei. Eu traria a Carla Madeira, que Carla Madeira, eu nunca aquele li nada livro dela, não. Tudo é Rio, que foi um livro Tudo é Rio, tudo é ainda Rio. é super polêmico. Eu gostei desse livro, eu acho interessante a forma que ela aborda ali, apesar de ter muitas polêmicas, eu acho que ela é o oposto de todos esses Ela outros. começa com o relato de uma prostituta, não é? O livro é sobre uma prostituta, não é sobre uma prostituta, na verdade, é um cara que é casado e essa mulher tem um filho, ele começa a ter ciúmes desse filho e da dedicação da mulher do filho, e ele tem um atentado ali com a criança e tal, e aí ele vai depois se consolar com uma prostituta, e a história gira em torno disso, mas vai falar um pouco sobre violência, né, ao feminino. E aí ele é super polêmico, que o pessoal fala que ela faz apologia, porque ela não romantizou, né, de que ela, e o que eu gosto, acho que na escrita dela, é essa crueza. Sim, sim. A crueza de falar assim, não, o que acontece na vida real é que muitas mulheres realmente vão ser abusadas, vão apanhar dentro de casa e vão continuar com seus maridos. É uma minoria que vai sair. Que a gente está falando de uma coisa muito subjetiva e de outras coisas que estão por ali e que muitas vezes essas mulheres só conseguem se separar, sei lá, quando já estão com 60, 70 anos, e muitas vezes o cara morre e ele era super violento com ela e ela sofre a perda daquele cara, que era um cara indigesto, mesmo que, sabe? Então, assim, ela traz essa crueza. E não é o primeiro livro, eu li um outro livro dela que ela também traz isso, que é A Natureza da Mordida, que eu me apaixonei. Esse livro, para mim, foi maravilhoso, maravilhoso, assim. A escrita, como ela junta as histórias, e o plot twist, assim, da história. Nesse livro ela vai falar de um pai que vai embora de casa, eu dei um spoiler, para quem não gosta, desculpe. Ela vai embora de casa, quer dizer, o pai vai embora de casa porque ele tinha tendências pedófilas. E aí a filha cresce, entra na faixa etária que para ele era atraente, e para isso não acontecer, ele vai embora. E aí essa mulher fica meio surtada, tem muitas questões com a filha, e você só vai descobrir isso assim no final, e um plot twistão, assim, que eu imaginava qualquer coisa, e o entrelace dessas histórias, assim. Então, o que eu gosto da escrita dessa autora, e que diverge, eu acho que a Clarice tem um pouco disso também, né, querendo ou não, essa crueza de não mascarar o sentimento humano, mas depositá-los, assim, crus, e que impacta muito, que choca, né. Então, eu gosto disso. Excelente, cara. 3 palavras. Excelente. Excelente. Achei show, cara. Achei show. Você captou a minha ideia aqui. Muito show. Mariana, para tu ver, né, quase 2 horas de conversa e nós deixamos passar, né, cara? Eu ia falar sobre questões do feminismo, cara. Esqueci. Nem sempre dá para falar de tudo. Aí eu volto a trazer lá a cama. Eu disse que a gente sempre vai ter uma fala. A gente marca lidar com ela. A gente marca um outro dia, porque tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. E tem muita coisa que você estuda, se preocupa, que eu compartilho. E também tenho vontade de ouvir pessoas que têm, assim, uma visão semelhante, né? Uma perspectiva semelhante, pelo menos, né? Mas, Mariana, obrigado de novo, tá? Obrigada a você. Posso postar essa conversa Pode ser. Lá no Instagram, nos nossos grupos, no Spotify. Você autoriza, Mariana? Autorizo, sim. Depois você não vai me processar, não. Mariana, obrigado por nos apoiar, tá? Obrigado pela amizade, carinho. Você é show. E, novamente, pensa lá sobre aquele livrinho lá. Pensa um livrinho aí e tal, que dá para trabalhar bastante essas ideias. Então, boa noite, Mariana.
e até Boa uma noite. próxima. Muito obrigado, Até. cara. Tchau, tchau. Abração, valeu, tchau.